Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do verso 11 até o verso 26, onde encontramos a narrativa, entre várias, da paixão, Jesus perante Pilatos. Esta narrativa, na realidade, inicia-se nos versos 1 e 2, mas é interrompida com um parêntese que vai trazer o suicídio de Judas. É muito comum no Evangelho de Mateus este corte da narrativa linear para a apresentação de um quadro que tem relação com o que está sendo tratado. Por exemplo, no capítulo 14 encontramos esse corte para apresentar a prisão e morte de João Batista. Mais tarde, nas mesmas narrativas da paixão, nós vamos encontrar esse corte para falar sobre o aviso de Jesus e a negação de Pedro. E agora, mais uma vez, esse corte tratando do suicídio de Judas. Então, o verso 11 é a continuação dos versos 1 e 2. Assim, apresenta-se o verso 11 dizendo que Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Esta apresentação do evangelista a respeito da narrativa de Jesus diante de Pilatos, ou seja, ele sendo julgado perante o tribunal romano, tendo Pilatos, governador da Judéia, o seu juiz, pode parecer uma tentativa de inocentar Roma e acusar os judeus da trama e da morte de Jesus como inocente. No entanto, imagino e observo que o evangelista vai muito além disso. Ele não inocenta os romanos, mas ele apresenta, nessa narrativa a gente vai observando, a responsabilidade dos romanos e também a injustiça romana, ou seja, ao apresentar um julgamento precedido por um magistrado romano e mostrando como que esse julgamento acontece de uma forma inusitada. Não há apresentação de testemunhas, não há apresentação de provas que acusem Jesus do crime apontado, e não há um veredito do juiz, e sim delega à multidão uma sentença. Assim, o evangelista busca mostrar, principalmente na época, que o Império Romano não é aquilo que dizia ser. O Império Romano se apresentava como um governo ou um povo predestinado por Júpiter, o deus maior do panteão romano, para estabelecer um reino na terra de paz e justiça, com suas leis superiores a outros povos. Com isso, o evangelista mostra a falácia da propaganda romana de que as suas leis não eram superiores e o seu mecanismo de justiça não era realmente justo, mostrando assim as injustiças praticadas nesse tribunal por Pilatos. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa propaganda romana a respeito da paz, ou seja, como que os romanos nos dias de Jesus faziam uma propaganda de si mesmos como enviados do Deus para estabelecer um mundo de paz e justiça, a famosa Pax Romana, sugiro a leitura desse livro de Klaus Wenst, intitulado Pax Romana, Pretensão e Realidade. É uma boa sugestão de leitura se você deseja aprofundar nessa propaganda romana a respeito da paz, reivindicando esse poder e essa ação divina de estabelecer um mundo de justiça e paz, que na realidade era um governo corrupto que buscava a riqueza da sua elite, dos seus principais, à custa da opressão, escravização e pobreza do povo.
Então, sugiro essa leitura se você deseja aprofundar-se no tema sobre a paz, a propaganda da paz romana nos dias de Jesus. Bem, então voltamos ao a nossa narrativa do tribunal romano. Jesus em pé, diante do governador, levado pelos principais sacerdotes e anciãos, que já fizeram um julgamento, mas como eles não tinham o poder de exercer a pena capital, a pena de morte, eles então levam ao governo romano, ao magistrado romano, para que este então dê a sentença à pena de morte. Então começa um tribunal de faz de conta, né? E Pilatos então pergunta: És tu o rei dos judeus? Essa expressão tem um sentido nesse processo de acusar Jesus de rebelião, acusar Jesus de ser um revolucionário contra o Império Romano. Se ele é o rei dos judeus, exercendo a Roma o governo da Palestina, então ele é um pretendente a destituir o poder romano. E com isso ele é incriminado como um rebelde, como um revolucionário. Ele então responde: tu dizes, a semelhança da resposta que deu aos principais sacerdotes no Sinédrio, no capítulo 26 e verso 64. Verso 2: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. A semelhança do Sinédrio, no capítulo 26, verso 62, cumprindo também uma profecia citada de Isaías, que está no capítulo 12, verso 19 do Evangelho de Mateus, e cumprindo também Isaías 53, verso 7, a respeito da ovelha muda diante dos seus algozes. Verso 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Esse espanto de Pilatos, essa impressão de Pilatos diante do silêncio de Jesus chama a atenção, porque ele espera que Jesus reaja e que Jesus apresente as suas contradições à acusação. No entanto, fica evidente que esse tribunal, esse processo já está viciado e nada do que Jesus vai falar diante dos principais sacerdotes, diante dos anciãos e diante do próprio interesse romano vai surtir algum efeito nesse tribunal. Então, o espanto de Pilatos se dá ao silêncio de Jesus sem rebater acusações que, na realidade, o processo já estava pré-determinado. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. O verbo utilizado aqui para descrever a admiração de Pilatos é semelhante ao verbo utilizado ao longo do Evangelho de Mateus para denotar a admiração do povo diante dos milagres realizados por Jesus, ou seja, causa admiração às atitudes de Jesus, tanto os seus milagres quanto a sua reação silenciosa diante dos seus acusadores. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Bem, não há nenhuma evidência histórica sobre este fato de haver uma libertação de um prisioneiro. No entanto, faz sentido a partir do significado da própria festa. A Páscoa é uma festa que comemorava a libertação. Então, é verossímil que numa festa que se comemore a libertação, execute uma libertação, ofereça-se uma libertação. Então é o que nós vemos aqui, ou seja, diante de uma festa que se comemora libertação, oferece-se a oportunidade de libertação, acalmando assim o povo que está sob o domínio dos romanos. Verso 16. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Bem, não se fala nada no Evangelho de Mateus a respeito deste preso, quais são os crimes que ele tenha cometido. No entanto, ao apontar que ele era famoso,
isso já nos leva a levantar a hipótese de que a sua fama se daria por questões revolucionárias, por ser ele um líder, um rebelde, que, liderando grupos de revolucionários em guerrilhas contra os romanos, se levanta fazendo matanças de romanos e roubando os ricos para financiar a empreitada da revolta. Então o fato dele ser famoso indica que ele não era um prisioneiro comum, um ladrão comum ou um assassino comum. Ele era alguém que tinha uma certa fama diante do povo por questões políticas, militares, revolucionárias. O seu nome, em alguns manuscritos vão apontar o seu nome como Jesus Barrabás, né? E outros manuscritos, os mais considerados fiéis, não vão trazer a palavra Jesus, né? Como, por exemplo, a revista Almeida Atualizada não traz o nome Jesus Barrabás, mas há alguns manuscritos que contêm o nome Jesus Barrabás. Barrabás significa filho do Pai, então seria Jesus, filho do Pai, em oposição a Jesus, o Messias, Jesus, filho de Deus, indicado no Evangelho de Mateus. Bem, verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Ou seja, a Jesus, filho do Pai, ou a Jesus Messias. Bem, não está apenas diante do povo dois indivíduos. Está diante do povo dois caminhos, duas propostas, dois conceitos. Barrabás representa a revolta violenta, a violência como instrumento de manifestação, ou a violência como instrumento de ação contra os dominadores, contra os opressores, contra os principais sacerdotes que dominam o povo e oprimem, aliados aos romanos, que também fazem a mesma coisa. Então, a proposta de Barrabás é a proposta da reação violenta, ou seja, reagir ao opressor com violência. E a resposta de Jesus, ou o caminho de Jesus, é a reação pacífica, é a reação sem violência, construindo comunidades alternativas para viver como família, como irmãos, determinados conceitos, por exemplo, apresentados no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então está diante do povo dois caminhos: o caminho da violência, de Barrabás, ou o caminho da paz, com comunidades alternativas para viver de forma diferenciada, apresentada por Jesus. Bem, diante desses dois caminhos, né, o povo reunido: a quem quereis que vos solte? Disse Barrabás. Verso 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Também essa observação é importante para o evangelista, que a causa de terem levado Jesus a Barrabás não era preocupação por um crime ou por a revolução que viesse a acontecer contra os romanos, mas era por uma inveja. Inveja, a gente imagina pelo Evangelho de Mateus, que seria a condição, a forma como Jesus ganhava o povo, como o povo seguia Jesus, como ele conquistava o povo com sua palavra, como o povo o rodeava. Então essa inveja provavelmente estivesse ligado à forma como Jesus dominava e exercia esse fascínio no povo. Verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri a seu respeito. No Evangelho de Mateus, principalmente nas narrativas do nascimento, nos capítulos 1 e 2, o sonho é um instrumento da revelação divina para indicar àquele que Deus quer proteger o que deve fazer. Né? Foi assim com José. Né? Os sonhos de José, pai de Jesus, indicavam o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, aonde deveria ir
e qual atitude deveria tomar. Assim, mais uma vez, aparece aqui o sonho como um instrumento da revelação divina para manifestar a vontade divina. E a agraciada com o sonho aqui foi a pagã mulher de Pilatos, que recebe essa revelação divina apontando para a inocência de Jesus. Ou seja, Deus revela a uma mulher pagã por meio de sonhos que Jesus é inocente. O próprio Judas, no texto anterior, já indicou, devolvendo as moedas, que havia traído sangue inocente. No entanto, os líderes sacerdotais, o povo de Jerusalém, não conseguem enxergar esta revelação divina, não consegue ver o caminho do Senhor, enquanto este caminho é revelado a uma mulher pagã. Então vem o aviso de Deus, por meio do sonho, a uma mulher, esposa de Pilatos, para que ele não tome a atitude que ele vai acabar tomando. Então é avisado pelo Senhor, por meio dos sonhos. Verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Bem, o verso 20 continua a pergunta no verso 17, sendo interrompido a sequência do 17 ao 20 pelos versos 18 e 19, apontando a razão da entrega de Jesus a Pilatos e a revelação de Deus por sonho à mulher de Pilatos a respeito da inocência de Jesus. Volta-se a trama, dizendo que os principais sacerdotes persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. A grande questão que a gente precisa refletir é que povo é esse persuadido pelos sumos sacerdotes, considerando o número grande de pessoas que foram beneficiadas pelo ministério de Jesus. Bem, mas a gente precisa considerar, principalmente, o que está dito no Evangelho de Mateus, é que o povo beneficiado por Jesus com milagres, com benefícios, com o pão partido, com a palavra ouvida, era o povo da Galileia. Ou seja, então, os galileus, o povo galileu, foi muito abençoado e beneficiado com o ministério de Jesus. No entanto, aqui, Jesus está diante do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém, apesar de receber o benefício de Jesus e ficar impressionado e encantado com os ensinos de Jesus, no entanto, o evangelista apresenta que este povo de Jerusalém era um povo dominado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes. Era um povo que estava sob a influência persuasiva dos principais sacerdotes. Não era um povo totalmente livre para poder escolher o caminho de Jesus ou não. Diz o texto que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo, ou seja, há um poder desses líderes sobre este povo de Jerusalém que faz com que o povo, então, escolha e decida a vontade dos principais sacerdotes e dos anciãos por Barrabás, fazendo morrer Jesus. Verso 21. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. A insistência na pergunta talvez reflita a esperança de Pilatos de ver uma mudança no povo, que o povo tenha a chance de falar por si mesmo. No entanto, repete-se a ideia de que a persuasão e o domínio dos líderes sobre o povo era tão forte que, mesmo na insistência do Pilatos, o povo não muda de atitude, continua seguindo, então, os principais sacerdotes. Verso 22, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Ou seja, a opção da crucificação, que era um instrumento de execução romana, o povo escolhendo essa execução, fica evidente a persuasão dos líderes. Os líderes estão por trás dessa voz do povo pedindo a crucificação pelo modo mais cruel que existia, um modo mais sanguinário, um modo onde
não apenas humilhava-se o prisioneiro, mas o fazia padecer e morrer de forma lenta e dolorosa. Verso 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Como eu disse no início do nosso estudo dessa narrativa, pode dar a impressão de que o evangelista está inocentando os romanos e colocando toda a culpa sobre os judeus, seja os líderes, seja o povo de Jerusalém. No entanto, a gente precisa observar com mais atenção o estereótipo, né, a caricatura que o evangelista faz do tribunal romano. E diante dessa caricatura do tribunal romano, tira toda a credibilidade, pretensão romana de estabelecer um reino de paz e justiça com suas leis superiores. O evangelista evidencia a falácia romana de que não há justiça verdadeira nos seus tribunais, apenas interesses particulares, econômicos, de enriquecimento e dominação. Há uma crítica bastante aprofundada à proposta romana de estabelecer um império de paz e justiça na Terra. Então, fica evidente essa ridicularização do tribunal romano, da justiça romana, por meio do magistrado Pilatos, que não segue nenhuma das próprias normas dos tribunais romanos, mas age em seu próprio interesse político e econômico. Verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. Esse rito de lavar as mãos para indicar inocência do sangue derramado encontra-se também na literatura grega. Homero, na Ilíada, apresenta esse ritual da lavagem das mãos para indicar inocência a respeito do sangue. Heródoto, em Histórias, também traz esse ritual. Na literatura latina também há menção a esse rito de lavagem de mão como indicação de inocência do sangue. Está na Eneida de Virgílio. E no Antigo Testamento há também um ritual, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versos 1 a 9, sugiro a leitura, Deuteronômio 21, do 1 ao 9, está lá um ritual de lavagem das mãos para indicação de inocência do sangue derramado de um crime que provavelmente foi feito, e aqueles que lavam as mãos no ritual indicam que não cometeram aquele crime ou são purificados da acusação de terem cometido aquele crime. Então Pilatos utiliza esse mecanismo exclusivo do Evangelho de Mateus. Esse lavar as mãos de Pilatos não está nos outros evangelhos, apenas em Mateus, para dizer: estou inocente do sangue deste. Alguns manuscritos vão trazer deste justo. Fique o caso convosco. Verso 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Bem, o povo aqui não significa todos os judeus existentes em todas as épocas e lugares, mas refere-se ao povo que está ali em Jerusalém, ao povo de Jerusalém persuadido pelos líderes sacerdotais. Muitas vezes esse texto é indicado para criar um antissemitismo, né, e dizendo que os judeus perderam a misericórdia de Deus por esse ato. No entanto, Deus é riquíssimo em misericórdia, a sua misericórdia não tem fim e todos estão passíveis de receber o perdão e a misericórdia de Deus. O povo se refere ao povo de Jerusalém naquele momento da história que diz: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. A indicação de que a geração seguinte também sofreria esse dano pode ser uma leitura do evangelista para indicar
que a destruição de Jerusalém nos anos 66 a 70, na guerra judaica contra os romanos, pode ser uma forma do evangelista mostrar que esta guerra, esta destruição de Jerusalém, foi um castigo divino sobre a acusação e execução do sangue inocente de Jesus. É uma hipótese que pode ser levantada. Verso 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ou seja, a sua morte começa já a ser executado pelos açoites, porque provavelmente vai sair desses açoites bastante machucado e bastante ensanguentado, e a morte se completa, né, pela crucificação. Então, Pilatos, no tribunal romano, segue os líderes sacerdotais, os anciãos de Jerusalém, e o evangelista mostra a falácia romana a respeito da justiça, da paz, da justiça verdadeira, que na prática não é bem assim. Os juízes tratavam segundo os seus próprios interesses.